Olá, boa noite, como estão? Passou bem? Bem, obrigado. Olha que maneira de começar hoje. Então, vamos fazer a nossa jornada de oração. Hoje é a 143ª jornada de oração. Será... Vocês se lembram que hoje é a centésima? É a centésima vigésima quadra... É a centésima quadra... É a centésima quadragésima jornada de oração. Então, estão todos bem? Como é que estão todos? Felizinhos? Onde é que vocês andam todos? Andam por onde? Já jantaram? Já? Ainda bem? Já estão preparadinhos para dormir? A sério? Ainda bem? Então sejam bem-vindos ao nosso espaço das jornadas de oração. Que todos estejam bem e muito boa noite a todos. Não está ninguém com o Covid, pois não? Ou há alguém com Covid já? Eu acho que está. Não é noite de lua cheia, não. Ainda estamos a 4%. Ainda falta um bocadinho. Boa noite, Paulo, Júlia, Amália, Helena Reis, Hugo Silva, Estrofina Mora, Túlia Veloso, Lourdes Tavares, Susana Duarte e Luísa Oliveira, Maria Ides Ferreira, Cláudia Figo, Mário Henriques, Rita Muniz, Alzira Santos, Mónica Gomes. Estão todos bem? Está tudo de saúde? Ninguém está com o Covid, pois não? Susana, Nélia Ferreira, Fátima Beijoco, Conceição Henriques, Conceição Ribeiro, Silvina Pereira, boa noite, São Avelar, como está? Eu estou bem, ainda bem. Teresa Neto, Júlia Amália, boa noite e um abraço. Lourdes Tavares, Fabiano Gal, boa noite. Agora são 18h27 aí. Diolinda Fabião, muito boa noite, muito bem-vinda. Ou foi engano meu o nome? Não. Carla Ferreira, boa noite a todos. Pergunta se está toda a gente bem disposta, a gente vamos responder o quê? Que sim ou que não. Diolinda, muito boa noite. Diolinda Gonçalves, também muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso espaço de oração. E hoje é a 143ª jornada de oração que estamos a fazer. Já fizemos muitas jornadas de oração. Lilia Vitória, traz-nos a vitória, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de oração. Anabela Menezes, José Almeida, como estás? Silvia Bernardo, já trabalharam hoje tudo, vocês? Já estão prontinhos para ir descansar? Eu acho que vocês já estão prontinhos para ir descansar. Uma flor é sempre uma flor, um tempo é sempre um tempo, um espaço é sempre um espaço.
Júlia Marques, boa noite. Prontos, por aí está tudo bem. Eu também agradeço que esteja tudo bem. Ninguém tem Covid, graças a Deus. Será? Há os assintomáticos, vocês não sabem. Os assintomáticos podem ter Covid. Maria Adelaide, boa noite. O Fábio já disse boa noite. A Anabel. Cici, amanhã farei o teste para ver se estou apta para o processo que se segue. Ana Cristina Costa, muito boa noite. A nossa amiga Crachá, não sei nada dela, se correu tudo bem, se não correu. Com certeza deve estar a fazer o... Vocês estão a receber bem a imagem e o som. Hoje não posso gritar. Não sei se vocês me estão a ouvir bem. Então, estão a ouvir tudo bem? Tá. Vamos ver aqui. Precisamos todos... Boa noite. Maria Paula. Precisamos todos. Está tudo bem, não está? Ninguém tem Covid ainda. Ainda ninguém está convidado a ter Covid. Mentira. Ai, que horror. Isabel Silva, boa noite. Temos que realmente pensar em fazer o nosso caminho sem grandes temores, tendo cuidado, evidentemente, mas assim sem grandes temores, porque senão não voltamos a viver a vida como devemos viver, com uma certa paz, com uma certa serenidade e com uma certa paz, com uma certa serenidade e, sobretudo, a caminharmos sempre, porque afinal de contas, Carmen Marina, olá, boa noite, muita luz para todos, um abraço de luz também. Celestina Antunes, boa noite e um abraço de luz.
Que horror. Hoje estou, parece com falta de respiração. E então, nós temos que fazer o nosso caminho e temos que caminhar conscientes, não é? Destas realidades, não se expondo, evidentemente, confiando em nós próprios, na nossa capacidade, na nossa determinação. Nós devemos procurar mais momentos de felicidade e devemos tentar ser mais felizes do que o que temos sido até aqui. E felicidade quer dizer que são momentos em que nós não nos preocupamos, em que sentimos a vibração de outra forma em todo o nosso corpo, na nossa alma e na nossa essência. Devemos ter sempre uma certa coragem, e temos que ter essa coragem mesmo, para enfrentar estes obstáculos atuais, não valorizando muito os obstáculos em si, sendo-se a responsabilidade sim, mas não valorizando muito a situação, fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso dia-a-dia, claro, com as devidas precauções e com os devidos distanciamentos. Cuidar daqueles que têm que ser cuidados, que estão mais próximos de nós e que muitas vezes estão bloqueados e nós precisamos que eles se desbloqueiem, porque no conjunto, todos, se houver um que esteja menos bem ou dois, o conjunto fica logo em si só perturbado e fica logo também um pouco desequilibrado. E nós temos que fazer tudo o que pudermos e o que estivermos ao nosso alcance para ficarmos todos, mas todos sem exceção, mais equilibrados e mais conscientes daquilo que devemos fazer. Olá, boa noite, Emília Trovão. Mande lá um trovãozinho para ver se a Terra começa e as pessoas começam a despertar mais. Boa noite, Marta Lisboa. Fazer as partilhas não faz mal a ninguém e tentar estar atento a tudo o que se passa à nossa volta. Ontem falei-vos do tempo, do nosso próprio tempo, do nosso próprio espaço. Esqueci-me aqui de falar um bocadinho do espaço de cada um, porque nós temos que ter o nosso próprio espaço, o nosso próprio momento. Hoje falo-vos de nós. Olha, a Ana Cristina Monteiro Santos, que por acaso está online, faz anos hoje. Portanto, deem-lhe os parabéns. Parabéns a você, Ana Cristina, que faz anos. Já são 51, ninguém lhes tira. Para o ano que nós possamos lhe dar os parabéns na mesma. Acho que fiz bem assim. Pronto. Ana Cristina Monteiro Santos faz anos hoje. Pronto, ainda não é meia-noite, portanto ainda está a fazer anos. Começa um bom ano para ti, Ana Cristina, e que as coisas deste novo ano teu sejam mais equilibradas e melhor, e que realmente a luz faça sentir em toda a tua vida para ti e para todos aqueles que te rodeiam e para todos aqueles que fazem o aniversário hoje e começam mais um ano na sua vida. Helena Martins, como estás? Boa noite. Então não se esqueçam de dar os parabéns à Ana Cristina Monteiro Santos, que ela está em Zermatt, que é lá na Suíça. Outro dia estive a ver um programa dos Alpes suíços que estão a ficar descongelados e depois já não há aí trabalho, não vale a pena aí haver muito hotel, por isso vejam lá. Então, eu estava a dizer com isto, não é? Quando vi a Ana Cristina, lembrou-me, deu-me assim um vibe. Então, eu estava a dizer com isto tudo que nós precisamos mesmo, e é urgente que nós saibamos mesmo viver a vida e saibamos de uma forma coerente, não é? Continuar a nossa vida, porque afinal de contas temos muito que fazer,
tendo o devido cuidado para não fugirmos do nosso caminho e para que realmente possamos brilhar como o sol brilha todos os dias, nós possamos brilhar em nós próprios e brilhar junto daqueles que mais nos rodeiam. Boa noite, Anabela Pereira Coelho. Então, nós temos que, na verdade, fazer um esforço, porque temos os nossos filhos pequenos, temos que os criar e ainda vamos ter mais filhos, não é? Nós não, mas os nossos filhos vão ter filhos, evidentemente. E essas crianças que vêm agora são crianças muito especiais. E são crianças que quando chegarem aos 10 anos, evidentemente já está a transmutação quase concluída, depois começam na sua idade de aprendizagem para serem adultos, e aí é bom que nós possamos ter força, coragem neste período de perigo e neste período de quase maldição. Nós precisamos ter coragem de viver a vida de forma a que conseguimos e a que saibamos então que saibamos levar até ao fim a nossa vida, não é? E que não, pelo menos que não não fiquemos pelo caminho porque era mau. Então é por isso que nós também temos que saber nos proteger e nos respeitar por causa desta pandemia. Mas o importante é nós valorizarmos-nos, porque nós às vezes subestimamos-nos. Nós não podemos subestimar, nós não devemos deixar, nem devemos ir por essa onda. Nós temos que arranjar, temos que procurar os companheiros certos e as companheiras certas para vivermos a vida, porque a vida é um desafio tão grande e a vida vivida a dois muitas vezes torna-se mais difícil do que vivida a sós, porque a sós não temos que dar satisfações a ninguém, a não ser se começarmos a portar-nos mal, é que teremos que dar satisfações, pelo menos à comunidade em que pertencemos, não é? Ao lugar em que pertencemos. Nós, quer queiramos, quer não, o lugar a que pertencemos ou em que estamos a viver diz muito sobre o que nós podemos e não podemos fazer e diz muito das nossas lutas que temos que iniciar para podermos provar, pelo menos, provar a nós próprios e àqueles que nos rodeiam que podemos ou não podemos fazer e podemos ou não podemos andar. É importante que cada um de nós perceba que a sua importância e que não se subestime. Não devemos de andar muito enervados, não devemos cultivar e deixar que a depressão se aproxime de nós e nestes períodos de outono, inverno, não é? E com esta pandemia, esta guerra biológica, faz com que nós esmoreça cada vez mais e não devemos esmorecer. É por isso também que estamos aqui a fazer companhia uns aos outros para nós não esmorecermos, para nós sermos mais corajosos, sermos mais fortes, sermos persistentes e conseguirmos realmente transpor os pequenos obstáculos que neste momento estão na nossa vida, transpô-los de tal forma para sentirmos-nos libertos, para nos sentirmos melhor e para sentirmos realmente que, na verdade, nós podemos, sempre que quisermos, alcançar muitas das coisas da própria vida. Nós nunca seremos velhos demais, nem novos demais para fazer seja o que for. A velhice é só no corpo. Quanto a nós, a essência, às vezes somos muito velhos, muito mesmo muito velhos. Quer dizer que já fizemos muitas reencarnações e somos detentores de grandes conhecimentos, só que não temos consciência deles. Mas se nós estivermos bem connosco, evidentemente que há muita consciência que vem até nós, da nossa essência, e isso nos ajudará a ultrapassar qualquer tipo de obstáculo e de problema e a conseguir a chegar lá, de forma a que nós
possamos ser sempre vitoriosos. Evidentemente que às vezes nós escudamos-nos em determinadas coisas para não perseguirmos a nossa caminhada ou para ficarmos parados no tempo e no espaço. Parece que não temos mais nada para aprender quando temos muitas coisas para aprender e nós temos que aprender. É uma das coisas, é a aprendizagem, é o que nos traz aqui e isso de nós termos a aprendizagem também serve perfeitamente para que nós possamos, de alguma forma, transmitir para os outros, não por palavras, através do próprio exemplo, o equilíbrio, que é muito importante em nós, sermos pessoas equilibradas. E às vezes desequilibramos-nos com tanta facilidade que é pena nos desequilibrarmos assim com tanta facilidade. Não nos devemos procurar lugares que nos transmitem uma determinada força e uma determinada paz, independentemente desses lugares serem ou não ser considerados lugares sagrados, porque há muitos lugares sagrados, há muitas coisas sagradas na Terra, foram sagradas pelo próprio homem há séculos atrás e têm uma força muito grande. Como há maldições que têm uma força enorme no psíquico humano, e então nós devemos até ir para lugares e visitar lugares que nos deem realmente uma determinada paz, uma determinada serenidade e que realmente nós possamos de alguma forma nos fortalecer fisicamente e psiquicamente nos equilibrarmos para continuar a nossa caminhada. Porque a nossa caminhada é algo muito interessante. É que nós, se algum dia, seja quando for, se algum dia conseguirmos atingir a plenitude da nossa evolução material e espiritual aqui na Terra, esse dia é o esplendor da felicidade e da evolução. E isso é muito bom para todos nós. E é por isso que nós devemos ter essa consciência de procurarmos sempre, a cada dia, algo diferente para nos sentirmos motivados e para que não possamos dar guarida à solidão e para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos apoquenta, que nos perturba, que nos traz menos paz, que nos faz, às vezes, não caminhar seguros de nós próprios. Nós temos que caminhar muito seguros de nós próprios. Muitas vezes nós nos iludimos com coisas e perdemos tempo com coisas que não têm grande importância na nossa vivência, porque se tivessem importância, elas ao acontecer teriam acontecido de uma forma equilibrada, de uma forma que nos levaria a um patamar de momentos de felicidade, e isso era interessante. E por aí nós podemos ver quando deveremos ou não deveremos nos afastar, às vezes, de determinados sítios, determinadas pessoas, mesmo sendo todos irmãos, mesmo sendo todos humanos, para nos afastarmos dessas pessoas quando realmente elas não contribuem e não deixam contribuir para o nosso bem-estar e para o bem-estar delas e para o equilíbrio da coletividade. Temos sempre que ter em conta que estamos inseridos num grande grupo que é a coletividade humana. Então nós podemos de alguma forma nesses lugares e através de um grito, que eu costumo dizer que é o grito de Ipiranga, que isso é usado entre os índios, então podemos nós gritando, obrigado Silvia Bernardes por teres partilhado, gritando aos ventos mesmo, as nossas aflições, as nossas angústias. Vocês às vezes podiam procurar um sítio, mesmo vivendo na cidade, uma pequena floresta, um pequeno pinhal, e irem e darem um grito de Ipiranga, de forma a que vocês possam se libertar de todas as coisas que vos estão perturbando,
de todas essas energias que se vão acumulando ao longo dos tempos da vossa vida para vocês acabarem por renascer de novo. A água também é muito usada nesse sentido. Eu gosto muito, muito dos índios mais antigos, que já não existem alguns deles, porque no acampamento havia sempre uma hora, pertinho da noite e às vezes de madrugada, em que todos se reuníamos e todos dançávamos, cantávamos, até usávamos umas substâncias que na altura nem sabia que eram drogas, que hoje se chamam drogas, que punham-nos num estado de transe incrível, mas que no dia seguinte, ao despertarmos, claro que cada um de nós estava mais forte, estava mais humano, mais compreensivo, estava estava mais agradecido, estávamos todos mais agradecidos, éramos todos mais felizes, entendíamos todos muito mais uns aos outros, e isso é perfeito. Pois, Silvia Bernardes, não podes gritar no quintal da tua sogra, não podes gritar depois das 10 da noite, cuidado, e antes das 8 da manhã, depois podes gritar, que ninguém vai chamar a polícia porque é de dia, podem ter chamar louca, mas não te preocupes, porque de loucos todos temos um pouco, e se não tivermos um pouco de loucura, como é que nós conseguimos viver neste mundo que está abrasado, abrasado mesmo, e cheio de discórdia, de desunião, de maledicências? Nós precisamos de consertá-lo, porque não é o mundo em si, somos nós todos. Então, esses gritos às vezes acontecem, nós, se fizermos um pouco disso, assim, escolhermos, e muitos de vocês vivem ao pé de pinhais, até se afastam um pouco para não vos chamarem loucos, mas e doidos, então vocês fazerem um grito enorme, um grito do profundo do vosso ser para que se possam libertar. Vale isso muitas vezes mais do que vale muitas outras coisas que se usam para, para retirar de nós todas aquelas loucuras, aquelas energias que nos fazem, que nos acobrunham, que nos fazem sofrer. Então, nós, ao fazermos isso, nós libertamos-nos automaticamente. São coisas tão simples. E olha, não custa nada, é só tirar assim. Imagina fazer isso 3 vezes por semana, era ótimo. Mas se fizerem uma vez por semana, também digo que é ótimo. Agora, nunca fazer é que não é. Irem à beira do mar, com o barulho do mar, e darem um grito de Ipiranga, um grito enorme para toda a vossa energia que está acumulada, tudo aquilo que está retido em vós, se desprenda de tal forma a que vós possais sair de lá com outra energia, outra paz, outro bem-estar, e para que vós próprios podeis assim encontrar a vossa pequena felicidade, os vossos momentos de felicidade. Não é bom deitarmos-nos na nossa cama com a nossa consciência ou com a nossa preocupação de alguma coisa que nem temos muito bem a solução, nem estamos a ver como vamos conseguir essa solução. E uma das soluções é essa. A floresta é enorme. Os espíritos da floresta são enormes, porque também existem seres espirituais na floresta e são fortes. O próprio espírito da água é forte. Vós, quando bebeis um copo de água, vais sempre agradecer a água e desejar que essa água, com a sua força, como o nosso organismo é composto por água, que essa água, com a sua força, nos cure de qualquer maleita, de qualquer traço de doença e de qualquer tipo de desequilíbrio em nossas vidas. Também com o calor, não pondo fogo a nós e nem a nada, mas nós temos um calor muito próprio e esse calor é importante. E esse calor tanto vem de dentro para fora como vem de fora para dentro. Se estiver muito frio,
nós começamos a arrefecer e até entramos em hipotermia. Portanto, como é importante o fogo para nos aquecer, mas como é importante também termos a temperatura certa no nosso corpo para sentirmos-nos quentes, porque nós precisamos da temperatura certa em nosso corpo para realmente o nosso corpo estar bem. Evidentemente que sempre que podemos devemos rir de nós próprios, rir dos outros e não ter medo de rir no sentido saudável, no sentido de também ser uma boa terapia para nós próprios. Nós temos que perder a mania de muitas vezes nos dedicarmos constantemente e estarmos obsessivos ali, e estarmos empatados ali naquele cruzamento. Temos que sair desse cruzamento. Existem tantas estradas por ali, nesse cruzamento, que é melhor começar a seguir uma, mesmo que não seja a estrada mais certa, já estamos a fazer alguma coisa, e o que é importante é nós fazermos alguma coisa. Porque, como eu disse ontem, é verdade, nós não podemos depositar nas mãos dos outros aquilo que tem que ser atividade nossa. Nós temos que, efetivamente, agarrar essa vontade de quando estamos no cruzamento, nós, então, de não estarmos no cruzamento, mas, se eu sei de seguir a estrada da esquerda, da direita, da frente, do lado. Não. Intuitivamente, nós somos esclarecidos para seguirmos uma estrada. Nós sabemos que quando nós seguimos uma estrada, essa estrada é desconhecida, muitas vezes não a conhecemos e nem sabemos onde ela nos vai levar. E sabemos que vamos atravessar riscos e temos que atravessar riscos temos que aceitar esses riscos. E quando nos confrontarmos com esses riscos, não é desanimar e voltar as costas, é refletir como esses riscos, ao tocarem, nos faça menos moça que aquela que nos faria se nós não tivéssemos a consciência de que, seja qual for o caminho, nós vamos arriscar. E nós, muitas vezes na vida, temos que ser corajosos a ponto de arriscarmos e a ponto de ir em frente em todo o nosso caminho e em toda a nossa vida, para que nós possamos, de uma forma simples, viver a vida e não ser tão complicado a nossa vida. Essa complicação, evidentemente, nós deveríamos, não é? Deveríamos, porque nós todos podemos fazer muito bem o que entendermos, seremos sempre responsabilizados pelo aquilo que fazemos, quer na terra, quer no céu, quer no mundo visível e invisível. Nós seremos sempre os únicos responsáveis. Quando compactuamos, seremos responsáveis, e as consequências que muitas vezes sofremos somos nós que as criamos, porque nós fizemos mal à nossa plantação e logo vamos colher essa plantação errada que nós fizemos. Temos que ter muita consciência e temos que usar muito a nossa inteligência, ter a sabedoria necessária para podermos viver num mundo tão controverso e tão disparo como este mundo é, mas que, afinal de contas, cada um de nós, com o seu próprio papel, pode fazer a diferença e pode transformar o próprio mundo e pode chegar a algum lugar. E a ideia é que nós possamos chegar a algum lugar, não ser só o lugar de passarmos por aqui porque passamos, mas passamos por aqui e deixamos um legado. E esse legado é muitas vezes a forma como nós amamos, a forma como nós convivemos, a forma como nós nos damos uns com os outros. Esse é o nosso legado que podemos deixar àqueles que, de alguma forma, vão depois agarrar nas nossas lembranças e se vão lembrar realmente de todas as coisas e se vão lembrar de realmente todas as coisas e se vão lembrar de nós. É aí que nós nos tornamos um pouco imortais,
Quando, por exemplo, chega-se à quinta geração, ainda se fala em nós. Nós já estamos a ser imortais. Então, cada um de nós tem força, cada um de nós tem capacidade. Muitas vezes, lá está o tal o subestimar-se não é muito bom, porque muitos de nós temos capacidades. Às vezes as nossas capacidades estão adormecidas e nós precisamos fazer com que elas despertem. Precisamos despertar todas as nossas capacidades para as podermos usar, porque no fundo essas são as nossas armas, é as armas que nós temos para combater nesta guerra e em muitas outras guerras. E no presente, passado, nós já tivemos essas experiências, em que, ao olhando para esse presente passado, nós podemos ir buscar as lições que a própria vida nos proporcionou e que nós aprendemos de alguma forma e que a própria vida nos ensinou mesmo e que nós aprendemos de alguma forma, às vezes não da forma mais bela, foi de uma forma feia, mas aprendemos e para não continuarmos a cometer os mesmos erros. Nós sabemos que a vida é cíclica, quer queiramos, quer não. A nossa vida, a vida individual de cada um de nós é cíclica. Nós, quando nascemos, há uma determinada série de acontecimentos que vão acontecendo na nossa infância e na nossa adolescência. E depois, numa fase adulta, esses mesmos acontecimentos fazem sentir de outra forma, mas a essência é a mesma. Para ver se nós conseguimos absorver o conhecimento e o acontecimento que se deu em nós. Isso passa-se muito quando nós perdemos pessoas. Nós perdemos pessoas às vezes novos, perdemos pessoas que gostamos muito e depois mais tarde voltamos a perder pessoas. E a nossa reação perante a perca, o perder, é posta à prova numa segunda vez e numa terceira vez. Então, cabe-nos a nós aproveitarmos todos os acontecimentos que se dão na vida, até um passeio de moto que nós possamos dar, um passeio de carro, uma excursão que nós possamos fazer. Cabe-nos a nós agarrarmos nesses momentos presentes e fazer deles momentos presentes agradáveis. Não é porque a água não corre no rio da forma que nós gostamos que nós deixamos de gostar da água e do rio. Pelo contrário, acho que devemos olhar de uma forma mais sincera, mais honesta, nós próprios sermos sinceros e honestos, olharmos para essa água e para esse rio e ver, encontrar nele o que melhor ele tem para que nós nos possamos servir desse melhor que ele tem. E ao fazermos isso, não só nós conseguimos tirar algum proveito, como conseguimos dar algum proveito à própria água e ao próprio rio, que nós não gostamos muito. E muitas vezes nós não gostamos das coisas porque vimos com os nossos olhos e às vezes sentimos, e que a nossa percepção, muitas vezes, sentimos que aquilo foi mal, porque aquilo aconteceu com alguém e foi mal e provocou bastante sofrimento. E então nós temos um receio que essas coisas nos acontecem a nós. Evidentemente, não é preciso ter receio, porque tudo nos pode acontecer, como nós podemos passar pela vida sem nos acontecer muitas coisas. E muitos de nós passamos pela vida e a vida passa por nós. É pena passar a vida por nós, porque se nós passarmos pela vida é sinal que a vivemos, não sobrevivemos. Se for a vida que passa por nós, é sinal que estamos a sobreviver e isso é mau. E então nós acabamos por, nesses mesmos momentos, dar asas à nossa criatividade, conseguir momentos belíssimos para nós, que noutros momentos mais tristes em que nós estamos, esses momentos belíssimos fazem-nos superar essa tristeza que nós estamos passando. Nós devemos ser, todos nós devemos ser musicais, devemos ser poéticos, devemos ser literatos, para podermos perceber
a enormidade da própria vida humana e da própria vida nesta terra, da própria vida da terra. A maneira como a terra faz as coisas para nos manter cá. E a maneira que nós fazemos as coisas para nos mantermos na Terra são coisas que nós temos que analisar. Não podemos subestimar de forma alguma. Como não nos podemos subestimar a nós próprios, não podemos andar sempre com uma baixa autoestima, que se usa hoje, no tempo atual, muito isto, uma baixa autoestima. Nós podemos realmente nos valorizar, porque nós temos motivos para nos valorizar, mais do que motivos. Chegámos até aqui, e isso é um dos motivos, e já tivemos momentos de alguma forte felicidade, momentos de bem-estar, momentos de prazer. Portanto, nem tudo foi sofrimento, embora nós, quando seres humanos, temos uma dificuldade enorme de reconhecer a felicidade que já passou por nós, mas nunca temos a dificuldade nenhuma de lembrar a maldade que passou e a infelicidade que passou e vivermos prisioneiros numa vida mesmo, nesta própria vida, prisioneiros dessas infelicidades e andarmos sempre a tocar nelas sem que elas nos possam trazer proveito nenhum e sem que elas possam acrescentar nada à nossa vida. Isto acontece com a própria vida, connosco e com os outros. E é preciso, por isso é que o poder da observação é muito importante. Nós estarmos atentos, não falarmos logo, não falarmos sem saber, não falarmos a criticar, não falarmos a maldizer. Às vezes é preferível o silêncio e refletirmos nesse silêncio e observarmos os acontecimentos em si. Os acontecimentos, aquilo que é de verdade. Muitas vezes nós não damos por ela. E aquilo que parece que é a realidade, nós damos logo por ela. Tanto que se esse parecer for negativo, nós dizemos logo que aquilo é uma coisa que não presta. Não nos damos ao trabalho de ir um pouco mais de longe, de sermos um pouco mais inteligentes, de utilizarmos a nossa inteligência e não nos damos ao trabalho de ir um pouco mais longe para podermos perceber que afinal aquele acontecimento e aquela vivência daquela pessoa não é tão mau assim, porque ainda dá para eu aprender alguma coisa. Ao refletirmos dessa forma e ao analisarmos os factos da vida dessa forma, claro que será mais fácil para nós não fugir às nossas responsabilidades, aos nossos deveres e não fugir aos nossos direitos, mas será para nós um momento de maior crescimento e de maior entendimento de toda uma sociedade em si e da nossa vida com a sociedade, da nossa vida individual e da nossa vida coletiva. Temos realmente que ter essa consciência e essas pequenas coisas fazem a diferença na nossa vida. Nós temos que ter consciência delas porque faz a diferença na nossa vida. E nós queremos, pelo menos eu quero, nós queremos coisas que façam diferença na nossa vida. Nós queremos coisas que nos animem, que de alguma forma nos brilhem. E nós já sabemos que nada na vida vai acontecer como a gente quer, ou como a gente planeou, ou como a gente criou a expectativa. Por isso é que devemos apostar mais no nosso eu e em nós próprios, na nossa paciência, na nossa audácia, na nossa inteligência, não nos sentirmos muito amesquinhados. Aqueles que se querem sentir amesquinhados têm todo o direito e sigam o caminho deles. Nós temos que aprender a realmente separar o trigo do joio, que é coisa que poucas vezes fazemos na nossa vida. E temos que separar o trigo do joio. Mas nunca se esquecendo que às vezes o joio somos nós. E o trigo é para nós. Então, nós devemos realmente separar o trigo do joio e devemos então deixar o trigo crescer, desenvolver-se e dar o seu fruto para nos dar a farinha, para nos dar o pão e nos dar outros derivados para a nossa própria alimentação. E o trigo é dado pela própria terra. Nós só temos que cuidar dele, temos que semear para que ele nasça, cresça, se desenvolva e dê o fruto depois que nós vamos usufruir. E a família é um pouco também assim. A família é preciso
cultivar-se os laços familiares, para que a família possa crescer, se desenvolver, entender e depois para que nós possamos todos em conjunto colher, nós os familiares, colhermos o fruto dessa nossa convivência, até para aprendermos uns com os outros sem ninguém usar ninguém usar do poder, vamos lá, ou julgar, fazer-se melhor e rebaixar os outros de modo a que impedem um bocadinho, quer queiramos, um bocadinho que é um bocadão, o crescimento de muitas pessoas. O crescimento de muitas pessoas está limitado por causa de haver outras que só passam a vida a dizer mal, a rebaixar. Mas calma aí. Mas eu costumo dizer, e é verdade, sou eu que digo, vocês poderão dizer outras coisas porque são livres. Eu costumo dizer, é verdade, quem desdenha quer comprar. E não é só desdenhar da pessoa que é inteligente, da pessoa que é boa, da pessoa que tem uma boa vida. É desdenhar também daquela pessoa que tem atos que nós não gostamos, coisas que nós repudiamos, coisa que nós não nos identificamos com aquilo, não é? Então nós repudiamos e castigamos um pouco usando a maledicência e ferimos às vezes, até ninguém acaba por perceber, senão a vítima. Nós somos os algozes nesse momento. Mas quem desdenha quer comprar. Às vezes há pessoas que têm coragem. E são pessoas audazes e que arriscam. Então não têm qualquer tipo de receio de mostrar como são. Elas são límpidas como a água que corre num rio que nós gostamos. Elas são sérias, são honestas. Mas têm condutas que socialmente são condenáveis, socialmente, e o socialmente há o individual, que o individual é que forma o coletivo e, portanto, socialmente são condenáveis. Então, as pessoas logo o que têm têm uma certa inveja, têm um certo preconceito, porque não têm coragem de ser também assim. E no segredo delas, elas gostariam de ser mesmo assim. Gostariam de passar pelo caminho sendo assim, mas que ninguém as humilhar. Geralmente aquelas pessoas que têm a insensatez de criticar logo, de analisar pela aparência, de viver pela aparência, de viver preocupada com o que os outros possam pensar. Essas pessoas são pessoas infelizes, no fundo, porque essas pessoas gostavam de viver uma vida diferente, não têm coragem. Porque têm sempre a preocupação, e o que é que dizem de mim, o que vão pensar de mim, como se isso fosse algo de importante. Importante é todas as obras que nós façamos e que essas obras sejam, que os outros possam usufruir também dessas obras. Isso é o que é mais importante na vida. Isso é o mais importante. Não é aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros dizem, por causa de nós, por causa de muitos de nós queremos ser felizes de uma maneira diferente de todas as outras maneiras. Se as pessoas não têm coragem, as pessoas têm que se calar. Muitas vezes nota-se isso na sociedade. A sociedade apregou aos sete ventos a boa moralidade, enquanto a sociedade pratica uma má moralidade. Quando alguém tem coragem de utilizar essa boa moralidade e ter uma postura perante a sociedade e perante a vida de uma forma diferente, seja que postura for, a sociedade cai e diz logo isso não é politicamente, só se for o politicamente correto, como vocês dizem, isso não é correto. Às vezes esses membros da sociedade gostariam de ser assim, eles é que não têm coragem. Não têm coragem porque também lhes foi imposto algumas regras que não são as regras, para eles poderão ser as regras verdadeiras
e as regras que se poderão seguir, mas não são certas regras que lhes trazem mais felicidade. E é por isso que eles também no silêncio dos deuses, eles fazem cada tontaria e cada coisa que se todos soubessem, eles se sentiriam muito envergonhados e os outros também se sentiriam muito envergonhados. Nós vivemos num mundo mesmo dependente muito uns dos outros. Parece que não somos autossustentáveis, parece que não temos capacidade de sermos independentes, mesmo tendo consciência que precisamos uns dos outros. Mas quando um não quer estar connosco, o outro quer, e nós temos que perceber isso. Nós não devemos ter medo de ficarmos na vida sozinhos, porque nunca nenhum de nós vai ficar sozinho na vida. Uns têm os filhos, outros os namorados e as namoradas, outros têm os amigos e as amigas, outros têm. Todos têm alguém e todos também têm alguém muito especial. E depois há a parte espiritual. Nunca ninguém se vai sentir sozinho se não provocou a solidão em ninguém como um castigo. Evidentemente não se vai sofrer de solidão. Muitas vezes aquelas pessoas que vivem mesmo a solidão, uma solidão dolorosa mesmo, uma solidão muito dolorosa. São pessoas que a determinada altura da vida delas tiveram atitudes que não foram as melhores, que não foram as mais coerentes e as mais corretas. Tiveram essa atitude que magoaram os outros. Então eles vão provar da própria solidão que fizeram com que os outros entrassem em solidão. E lá está. É porque realmente existe uma dúvida no próprio ser humano em determinados aspectos da sua vida e em determinadas etapas da sua vida, existe a dúvida e essa dúvida transforma-se depois em medo, transforma-se em insegurança e transforma-se numa autoestima baixa. Então, compete-nos a nós próprios, percebermos o funcionamento das coisas e a forma de como nos devemos libertar das coisas para não sermos prisioneiros delas. Porque muitos de nós somos prisioneiros de conceitos que já não têm nada a ver com o agora, com o aqui e agora. Tiveram a ver com o aqui e agora de um passado, mas não têm nada a ver com o agora, com o presente de agora. Tiveram a ver com um outro presente que houve no passado, como sempre. Vocês sabem, a vida é sempre presente e nunca é passado nem futuro. Por isso é que eu digo presente, passado, presente, futuro. Porque é sempre presente. Então, como viveram essa situação num presente que não lhes foi favorável, pois no presente de agora, eles vivem angustiados, vivem tristes, vivem solitários e depois queixam-se que ninguém lhes dá atenção. Geralmente as pessoas que são muito manipuladoras e as que querem ter sempre razão, sobretudo aquelas que querem, e nota-se perfeitamente que são aquelas que querem ter razão, bastam-se virar para ti e dizer, parece que tu queres ter sempre a razão. Quando uma pessoa começa assim, tens a mania que tens sempre razão. Nós devemos tomar, por isso é que eu digo que a observação e a atenção são fundamentais para nós termos uma vida melhor. Nós devemos tomar atenção a essas pessoas, porque elas estão a preferir aquelas palavras e a ter atos semelhantes às palavras, é sinal que elas não estão preocupadas com uma boa formação delas e de transmitirem algo construtivo para todos, mas estão preocupadas com elas, com o egoísmo delas, ou então estão preocupadas com a fragilidade delas e não sabem como ultrapassar a fragilidade delas, porque ninguém sabe que elas até estão frágeis e elas também não querem partilhar essa fragilidade com ninguém, então elas acabarão por magoar os outros, quando na verdade elas estão tão magoadas e um dia acabarão na solidão, no peso e no sofrimento da própria solidão. Isso é mau, é muito mau, porque isso depois é a causa de uma grande tristeza, porque todos nós fisicamente caminhamos para a nossa idade em que começamos a perder qualidade de vida,
qualidade do nosso corpo. O nosso corpo começa a envelhecer e nós sinceramente, com a idade perdemos até a elasticidade e aquela jovialidade que temos, não é? A idade tudo nos traz e a idade tudo leva. Então, nós com a idade, nós ainda vamos precisar mais de outros para nos darem a mão. E para isso acontecer, precisamos realmente, desde o princípio da nossa vida, de tomarmos atitudes, de usarmos bem o vocabulário, a linguagem verbal e a linguagem afetiva para todos, para que realmente um dia, quando nós não pudermos, termos o retorno daquilo que semeamos. Muitas vezes há idosos, não é? Que são mais idosos uns que os outros. Há idosos que são idosos aos 60 anos e há idosos que só são idosos aos 70 e aos 80. E nós devemos perguntar porquê, então vamos analisar a vida desses idosos e percebemos que aqueles que estão nos 70 e 80 ainda querem aprender mais do que aquilo que já aprenderam e querem fazer mais, quando são saudáveis, evidentemente completamente saudáveis, como há alguns. Quando alguns vivem 10 anos numa cama, é mau sinal, é sinal que não tiveram, de alguma forma, que não tiveram uma boa postura em sua vida, que não tiveram uma boa atitude, que não tiveram um bom convívio, que não souberam partilhar, quer o conhecimento, quer as ações, que não souberam conviver com a própria sociedade. Então, elas próprias se castigam e ficam presas àquelas camas dos hospitais, dos lares dos cuidados continuados, ficam presas, porque quando nós começamos a ter consciência que o nosso corpo faliu, nós não devemos, não tem lógica ficarmos agarrados à vida. Então temos que nos ir embora, temos que partir, temos que regressar à pátria espiritual para termos a oportunidade de voltar de novo, para continuar a nossa tarefa e, quiçá, para ter novas experiências, para evoluir mais um pouco. Se nós tivéssemos todos a certeza da continuidade da vida, evidentemente que éramos muito mais felizes, mas isso era perigoso, porque se tivéssemos a certeza da continuidade da vida, também tínhamos a certeza da vida que já vivemos noutros, com outro nome, outra identidade, noutros países. E então não conseguiríamos viver com essa lembrança, porque junto a nós vivem exatamente pessoas que também viveram connosco. Umas guerrearam, outras amaram-nos, outras odiaram-nos, umas fomos maridos, outras fomos mulheres. E aquela paixão, aquele amor, aquela força que só acontece aqui na Terra, através dos nossos sentimentos, ela se mantinha. Tanto que há pessoas que se encontram, grandes amores que se encontram, de outras existências, de outras personalidades, elas notam que ainda hoje, com uma nova personalidade, ainda hoje são importantes umas para as outras. E muitas vezes não acontece a oportunidade de haver uma ligação mais trabalhada, mais íntima, porque não tem que ser. E então, uns acabam por estarem desenquadrados do estado em que os outros se encontram, para não haver esse cruzamento. Mas reparei uma coisa: se vós tivesseis que viver constantemente com uma pessoa que vos odiou, que arrasou a vossa vida por completo, vocês viveriam? Eu penso que não, nenhum de nós teria coragem, se lembrasse dessas coisas, de estar à frente daquela pessoa, de querer aquela pessoa à nossa frente. Porque nós ainda não atingimos uma plenitude espiritual que realmente nos dê esse arcabouço de nós conseguirmos estar ao pé de alguém que nos odiou, que nos matou até, e nós conseguirmos amar essa pessoa. O esquecimento serve também, uma parte do esquecimento serve precisamente para não alimentarmos mais aquilo que não tem que ser alimentado, mas que tem que ser resolvido. Há assim muitas coisas pequenitas que nós realmente temos que aprender a dar atenção. E a minha reflexão vai, no dia de hoje, para isso mesmo, darmos atenção às pequenas coisas e àquilo que realmente tem
motivo para nós lhe darmos atenção àquilo que realmente nos enriquece mais, quer a nível da nossa própria espiritualidade, quer a nível da nossa própria materialidade. Darmos atenção às coisas que nos proporcionam momentos de prazer, momentos de beleza, momentos de felicidade e realmente estimularmos mais do que estimularmos aqueles momentos e aquelas pessoas que só nos deram desprazer, só nos deram angústias e só nos deram sofrimento e derrubaram-nos através do cansaço, da dor e da nossa falta de paciência. Tudo é importante, tudo o que acontece connosco, tudo. Desde o facto de nós tropeçarmos e cairmos e partirmos um osso, como um braço ou uma perna, é importante nós percebermos o porquê, nós analisarmos a situação a que nos levou àquele estado. Não é dizer assim, foi má sorte, foi mau destino. Não há más sortes e nem más destinos, tudo é criado por nós. Também não há boa sorte e bons destinos, tudo é criado por nós. O bem, o mal, o positivo, o negativo é criado por nós. Nós somos senhores da nossa própria vida e somos nós que temos que nos responsabilizar pela nossa própria vida. No entanto, temos que ter consciência sempre que não conseguimos fazer as coisas sozinhos e que precisamos uns dos outros. Por isso, vamos tentar cada vez mais refletir de outra forma e ver a vida de outra forma e os acontecimentos que se estão a dar na nossa vida de outra forma. Damos a oportunidade, sejamos mais abrangentes e damos a oportunidade a nós próprios de saltarmos um muro e outro muro ainda, e ainda outro muro, para sentirmos em paz e sentirmos a paz percorrer o nosso corpo físico, espiritual, emocional e o nosso corpo afetivo. Façamos isso e veremos que nossa vida sempre vai ser, a cada dia, a cada presente, uma vida melhor. Nós nos vamos sentir melhor. Eu faço, logo tu também podes fazer. Eu consigo, logo tu também podes conseguir. Nós conseguimos todos. Se nós quisermos, se for esse o nosso desejo, se for esse o nosso propósito, se for esse o nosso foco. E as ferramentas que precisamos, elas já estão no nosso interior. Às vezes precisamos de procurar ferramentas para despertar as nossas próprias ferramentas. Porque cada um de nós tem uma forma de ver, uma forma de agir totalmente diferente uns dos outros. E por isso mesmo é realmente difícil criar uma ferramenta única. Existem várias ferramentas. Existem que nós podemos trabalhar com essas ferramentas para construirmos algo para nós e por consequência, para todos os que nos rodeiam, muito melhor e momentos de maior alegria, maior felicidade, maior paz, maior saúde, maior bem-estar. E isso ou seja, nós podemos viver momentos e grandes de abundância em todos os sentidos. Assim, nós saibamos querer e saibamos analisar e observar tudo o que está passando à nossa volta e tudo, desde o mais ínfimo acontecimento ao acontecimento maior, tudo o que nós temos passado e temos a passar e vamos continuar a passar num presente futuro. Por isso, hoje é assim, este tipo de reflexão que eu gostaria que vós olhasses mesmo para vós próprios e percebessem porque é que em determinada altura não conseguiram atingir aquele objetivo, porque é que em determinada altura foram empurrados por umas escadas abaixo, porque é que em determinada altura alguém vos tirou o tapete para vocês não poderem seguir ao fundo. Em vez de ficarem para não poderem seguir em frente. Vocês às vezes ficarem chateados, aborrecidos, vocês às vezes ficarem maledicentes e odiosos,
ocupem-se em perceber o porquê daquilo, o porquê daquele acontecimento. A partir desse momento, existe uma certa aceitação ou uma nova visão nós conseguimos obter sobre o acontecimento em si e haverá a compreensão. Então, temos aptos a seguir um pouco mais para a frente e a chegarmos lá. Era isto só que vos queria dizer. Eu digo que quero só fazer 45 minutos, mas as conversas são como as cerejas. Imaginem se vocês, às vezes também estou a conversar com vocês mentalmente e isto depois começas a consultar todo o diálogo. Então partimos para a nossa oração, 143ª oração. E hoje a minha oração é simples, como a nossa oração deve ser sempre simples. Nós temos sede e fome do amor. Nós queremos sentir toda a vibração do amor. E todo o amor é real e todo o amor é necessário. Estamos na Terra e precisamos sentir a força criadora do amor. Por isso, precisamos também de vós, amigos espirituais, e vós, todos os elementais. Precisamos de todos para podermos nos abrirmos ao amor mais puro de todos os amores, para que ele desperte em nós, porque nós temos-lo na nossa essência. Não temos capacidade, por causa do nosso corpo, de sentirmos-la na sua totalidade, mas podemos sempre sentir um bocadinho, e é esse bocadinho que me interessa a mim, interessa a muitos homens e mulheres e crianças que habitam neste planeta Terra. É isso que hoje nós solicitamos a vossa presença, nos afinizamos convosco e queremos de vós sentir esse amor em nós, para que nós possamos, de alguma forma, trilhar o nosso caminho sem nos afundarmos nele ou sem estarmos parados no nosso próprio caminho. Nós precisamos que a nossa força física seja aumentada, acelerada. E nós às vezes não temos a motivação para o fazer, mas com um toque vosso e com toda a distância que existe entre nós, e que não é distância nenhuma, com um toque vosso, nós fazemos logo o nosso despertar. Não precisamos de acontecimentos desagradáveis para podermos acordar. Nós temos a certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que podemos acordar a qualquer momento, em qualquer situação, e podemos ter as tais ideias luminosas, que muitas vezes até denominamos que são verdadeiros milagres e acabam por ser, uma vez que somos humanos e divinos. Então, vós podereis, neste momento, pela falta da nossa lembrança e da nossa consciência neste momento presente, e da nossa falta de análise e de observação, e da nossa falta de persistência, nós precisamos de vós para colmatarmos todas essas faltas, colmatarmos todas esses desequilíbrios, para que possamos viver sinceramente e honestamente nesta terra até ao fim da nossa jornada terrena, e para que não sejamos apanhados por algumas intempéries que existem neste momento no mundo, para um aprendizado humano e para que alguns seres humanos tenham a consciência que não são senhores nem donos de nada, que apenas são seres e cidadãos do mundo e como tal devem se comportar e devem agir em conformidade, para assim podermos terminar com esta guerra biológica de uma forma eficaz e de uma forma que seja benéfico para toda a humanidade, mesmo ficando na Terra a viver connosco este vírus que já vivia, mas
que pode voltar a transformar-se através desse amor mais puro que vós podeis sentir com uma maior e uma enorme intensidade e nós com uma pequena intensidade, então que vós projetais com a vossa intensidade esse amor enorme sobre cada homem, cada mulher e cada criança, porque cada um precisa com conta, peso e medida, e a conta, peso e medida de cada um é totalmente diferente e vós bem o sabeis. É por isso que cada um, especialmente cada um, precisa de ser tocado. Então mesmo o mais descrente, o mais distraído, o mais que aquele que corre pelas estradas da vida, não olhando, que às vezes empurra e às vezes até de uma forma fútil tira a vida ou a vontade a alguém de viver. Então, todos devem ser tocados em seu coração humano, em sua mente humana, nos seus corpos, quero eu dizer. E como temos tantas coisas em comum, nós, encarnados, convosco desencarnados, nada melhor do que nos tocar a cada um de nós e a cada homem, mulher e criança, no nosso coração, na nossa mente e no nosso corpo astral, no nosso corpo físico e, muitas vezes, despertar-nos na nossa própria essência, que está um pouco adormecida, porque nos adaptamos tanto à materialidade que esquecemos a nossa própria espiritualidade. Mas que isso não seja obstáculo para a vossa intervenção em cada homem, mulher e criança. E existem muitos homens e mulheres e crianças que vivem realmente abaixo de tudo e que precisam de ser um pouco levantadas, que precisam de ser auxiliadas de forma a que se possam levantar e percorrer os seus próprios caminhos. Porque se elas fizerem isso, logo nós também temos alguns benefícios de equilíbrio, de paz, de tranquilidade e de não preocupação. É bom sempre para todos e vós o sabeis e nós, a cada dia que passa, vamos tentando saber cada vez mais, não vivendo um mundo de ilusão ou de utopia, mas vivendo um mundo real da realidade, que é a nossa própria realidade, que até filosoficamente, e vós sabeis melhor que nós, que nós o podemos discutir e podemos até chegar a algumas conclusões interessantes quando queremos o bem comum e a entrega total à vida e não a entrega parcial à própria vida. A nossa gratidão por podemos estar e criarmos condições para isso, para estarmos todos juntos neste pedaço de tempo do agora, e a nossa gratidão por isso mesmo, e a nossa gratidão pela persistência vossa e nossa, e a nossa gratidão pela grande luta que todos nós estamos a ter. A minha gratidão para convosco e para com todo o homem, mulher e criança, e a minha gratidão para com todos os elementos, para com o pai e a mãe esotérica, para com o irmão esotérico. Minha gratidão à grande espiritualidade, a minha gratidão ao grande espírito da verdade, que é indecifrável para a Terra. É a minha gratidão para os mares, para os rios e para os lagos, e para todas as florestas e todas as árvores, e todos os prados também, e a todos os animais, e a tudo o que emana a emoção, a positividade. A minha gratidão por haver sempre algo e alguém que, afinal de contas, vai cuidando de nós e que nós nem se apercebemos da sua presença admirável e da sua presença quase real. A minha gratidão. E hoje, homenageando a todos, eu direi apenas agradeço profundamente ao grande foco e solicito a todas as energias superiores que possam
de alguma forma, nos despertar para que nós possamos muito rapidamente encontrar o nosso propósito, o nosso eu, a nossa individualidade, mas também a nossa obrigação da coletividade. Que sejamos mesmo que sejamos mesmo honestos uns para com os outros e que nem sequer possamos nos atrever, porque sabemos que isso nos vai sair mais caro no futuro, possamos nos atrever a explorar as fragilidades humanas pelo infinito poder desse grande amor e pelo infinito poder do próprio universo e pelo infinito poder da própria Terra e de todos os seres humanos. Eu não tenho dúvidas que assim é e assim será, sempre que alguém queira, e neste momento eu e milhões de pessoas querem. A nossa mais profunda gratidão. E pronto. Dou por terminada esta jornada de oração. Foi a 143ª jornada de oração. Acho que foi a terceira. Mas logo aparece aí escrito. E, portanto, também não queria terminar sem vos agradecer a vossa presença a este nosso espaço virtual e físico, porque cada um está em vossa casa, eu também estou aqui no gabinete, portanto também é um espaço físico e quando pensamos que estamos sós, estamos até com uma boa companhia, estamos com o nosso amigo espiritual. Bem-aja a todos. E agora vou dizer a minha gratidão e muito, muito obrigado. Cuidem-se para poderem cuidar daqueles que estão mais frágeis. Eu cuido de vós e vós cuidais de mim. Eu vos amo e vós me amais. Até amanhã e que sejais levados aos planos espirituais e sejais esclarecidos e tratados segundo as vossas necessidades e cada um obtenha aquilo a que tem direito. Bem-aja a todos. Até amanhã. Até ao presente do amanhã. E bem-aja a todos.